Alto FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, estamos na Páscoa, que, como se sabe, é uma época do ano, ou uma quadra, marcante para o cristianismo. Celebra-se com rituais de séculos, um dos grandes dogmas da Igreja Católica, ou seja, a paixão e a morte de Cristo e o seu significado. Um tema que inspirou as artes, como a pintura, a escritura e também a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão e entre nós tem grande expressão na capital do distrito, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região. No nosso concelho, a Freguesia do Mosteiro, com o Sermão do Encontro no Dia dos Ramos, e também a Parada de Bouro, especialmente, são das freguesias onde nesta Semana Pascal se realizou a Via Sacra e que culmina hoje com a visita do Compasso. É assim um pretexto para que hoje, dia de Páscoa, falemos do significado e dos ritos pascais e do que lhe está associado. Mas como também acontece, encontramos sempre pretexto para outros motivos de conversa. Convidamos e temos em estúdio o Padre Alcino Xavier Dias da Silva, que é o arcipreste de Vieira do Minho, Fernanda Rocha, que é proprietária do Turismo em Espaço Rural, é doutorada em estudos de população e também da sociedade, José Marcos Fernandes, que é professor universitário, e Célia Freitas, que é uma empresária de pastelaria. Convidamos também, como habitualmente, um empresário da área da restauração, mas até à hora do registro desta conversa não foi possível ter a presença de qualquer um dos convidados. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo e começamos por isto. Padre Alcino, é de facto uma quadra que representa um dos principais dogmas da Igreja. Com certeza. Muito obrigado. Começo por agradecer ao Zé Luís Machado e na pessoa dele, à Rádio Alto Ave e a todos que aqui trabalham, o convite que me formulou para estar presente neste dia tão significativo e importante para todos nós, os seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus misericordioso, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Cumprimento e saúdo muito cordialmente os ouvintes da Rádio Alto Ave que nos acompanham em viagem, nas suas casas, particularmente os idosos e doentes, não esquecendo os imigrantes, cujas saudades devem ser muito grandes por não poderem viver nas suas terras, juntamente com os seus familiares e amigos, a alegria desta festa pascal. Falar da Páscoa, posso dizer que é um tema aliciante para qualquer um, mas especialmente para mim, que já celebro este acontecimento há umas Páscoas, cerca de meio século em terras de Vieira do Minho, contando este ano 2016, dado que nasci depois da Páscoa. E na vida há quase 3/4 de século que também a celebro, graças a Deus. Então, é sempre bom dizer que a Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã. A data da Páscoa... Há quem a compare com o Natal como ainda mais familiar. A festa da Páscoa é completamente diferente, pelo menos na origem da festa de Natal, porque os primeiros cristãos, a começar pelos discípulos, praticamente nem tiveram conhecimento, ou pelo menos não anotaram em nenhum diário ou registro o nascimento de Jesus. Enquanto que a Páscoa foi sempre celebrada e continuará a ser como uma ordem que Jesus deu
em Quinta-feira Santa, quando instituiu a Santíssima Eucaristia e o sacerdócio, dizendo: fazei isto em memória de mim. E a partir daí, até hoje, esta celebração e comemoração e renovação ou atualização da ceia pascal continua a celebrar-se, e não só a celebrar-se, como, sobretudo, a revivê-la. Por isso nós dizemos que ir à missa ao domingo não é uma recordação, como quem vê, um museu, que há bocadinho falámos aqui antes do início desta gravação, ou desta conversa, mas é uma vivência do presente, em que Jesus Cristo, pois, está connosco, e é essa, de facto, a grande novidade da ressurreição de Jesus. Não é uma coisa do passado, mas uma coisa presente, e que se irá manter até à consumação dos séculos, como ele próprio afirmou. Aqui na região, como eu disse, particularmente Braga, é um centro onde os ritos da Semana Santa são muito marcados. A Semana Santa está intimamente ligada com a Páscoa. Portanto, a Páscoa é precedida precisamente pela Quaresma, ou preparada pela Quaresma, e tem o seu ponto mais alto, precisamente na Semana Santa. E dentro da Semana Santa ainda temos o tríodo pascal, que é quinta, sexta e sábado, não é? Por isso, a ressurreição, de facto, é um acontecimento, por aqui nem tanto, mas por outros lados, lá pelas minhas bandas, pela zona de Prado, é uma festa extraordinária, fazem-se arruados ainda hoje. Há os mordomos da cruz, que vivem aquilo em grande, convidam muita gente, alguns mais de 500, e lemos até nos jornais que lá quase Ponte de Lima. Para Ponte de Lima, aquilo é mesmo mais do que um casamento. E temos aqui no concelho mais próximo, o Monte Alegre também, a queima do Judas, que acontece também nesta ocasião. Terras fazem isso. Creio que ali em Braga, na zona perto da Sé, portanto ali na Rua da Cóniga, também fazem essa queima do Judas. Nunca assisti. E é um conjunto há pelo país abaixo algumas tradições, como ali em Vila Real, tive a oportunidade de fazer alguma pesquisa nesse sentido. Em Vila Real há o julgamento do bacalhau, porque, e ligado a esta tradição, como há o período de abstinência do consumo de carne, o bacalhau é julgado no final, que é um peixe, é julgado no final. E acontece aqui, acontece lá embaixo no Alto Alentejo também. Pessoalmente nunca assisti a esses ritos, apenas assistia nos jogos que se realizavam na minha freguesia, aqueles jogos, enfim, próprios das nossas terras, que naquele tempo eram terras pobres. Então põe-se o bacalhau em cima do mastro e untava-se com sebo, para que depois alguém tentasse. Que aqui chegou algumas festividades também, não fora da Páscoa, né? Sim, nas festividades religiosas. Esses ritos não conheço, nem nunca assisti. É natural que alguns dos colegas aqui presentes depois conheça isso perfeitamente. Eu, pessoalmente. Zé Marcos, a Páscoa tem em Braga um ritual muito marcado, pesado, dizem alguns. Muito boa tarde, saúdo igualmente o painel e saúdo sobretudo os nossos amigos vieirenses, que hoje estão todos absolutamente em festa, crentes e não crentes, e quero em primeiro lugar, portanto, renovar as saudações que foram formuladas pelo Sr. Arcipreste. Relativamente à questão que o Zé Luís põe, são pesadas, mas atraem muita gente. Sim, é uma realidade. São de facto, digamos que em Braga, em Portugal, as celebrações da Semana Santa são emblemáticas, são, digamos assim, a expressão maior das celebrações, não é? Em Espanha também temos Sevilha, não é? E outros lugares de Espanha, mas não há dúvida de que em Braga essas celebrações são, de facto, acontecimentos, atos marcantes. E eu lamento profundamente que muitos bracarenses,
bracarenses, e bracarenses não me refiro apenas aos munícipes de Braga, mas aos do distrito, que passem, eu lamento, que passem as suas vidas sem, uma vez, participarem em alguns dos atos celebrativos desses acontecimentos. Porque, de facto, é pena porque são momentos muito fortes, não apenas para os crentes, mas também para os não crentes. Eu recordo-me que o ano passado estava na procissão do enterro do Senhor e estava ao meu lado uma figura, não vou dizer o nome, mas é uma figura, enfim, destacada de um partido político, do Bloco de Esquerda, que me disse que não tinha, de facto, nenhuma relação espiritual, propriamente de fé, com o acontecimento que estava a celebrar, mas que participava nele como o quê? Digamos, vou aqui fazer uma distinção entre o crente, o turista, o visitante, o curioso, e eu estou em crer, e defendo isto, que entre o crente, o turista, o visitante, o curioso, o que passeia, e o estudioso, o que passa, o estudioso, não existe, a meu ver, uma ruptura, mas existe antes uma continuidade. O crente deixa-se certamente seduzir pelo aspecto artístico destes atos. E o turista... E é bom dizer-lhe que tive a oportunidade de ver ontem em Braga, a propósito, uma exposição que está no Museu Pio XII, excepcional em relação a este tema, o tema da ressurreição. E também a exposição que está no Hospital de Braga, no novo hospital, e, portanto, estes acontecimentos, acho interessante que esta correlação que existe entre o crente, o turista, o visitante. E porquê? Porque existe um tal contínuo, O crente deixa-se seduzir pela beleza, pela arte, e o turista, o curioso, a beleza também o atrai. deixa de certo modo também, em muitos casos, tocar pelo simbolismo religioso do acontecimento que se celebra. Como o Sr. Padre Alcino já disse muito bem, nós estamos a celebrar, de facto, isto para os crentes cristãos, e católicos, trata-se do acontecimento, da celebração nuclear da fé cristã, não é? Agora, sem dúvida... E o dogma maior da Igreja. E o dogma maior da Igreja, que é o dogma da ressurreição de Cristo, digamos, de facto, desta crença, nesta crença na vitória da vida sobre a morte, na crença da vitória da vida sobre a morte. E isto não é de pouca monta, digamos assim, esta crença. Agora, e por isso aqui, como lamentei esta, às vezes, pouca participação dos crentes nestas celebrações, digamos, mais tradicionais, mais visíveis, eu não vou dizer folclóricas, mas que também o são, figurativas, simbólicas, eu também lamento que, e está aqui o Sr. Padre Alcino, pode-me refutar esta ideia, eu tenho observado que, a nível das celebrações, sobretudo nos meios, claro, nós falamos sempre de Braga, mas Portugal não é só Braga. Mas neste caso particular, Braga, digamos, é excepcional. A Diocese de Braga não é só a cidade de Braga, a Arquidiocese não é toda a Braga, portanto, há os nossos arciprestados e há as nossas paróquias. E uma observação que eu faço é o seguinte, a observação é esta: não me parece que tenha havido e que esteja a haver
o necessário e o devido investimento na preparação das grandes celebrações litúrgicas associadas, ligadas a este mistério da Páscoa. Mas que é um sinal dos tempos? Eu não sei se é um sinal dos tempos. Eu penso que aqui é possível fazer muito mais e melhor. O simbolismo, eu ainda participei, por exemplo, na missa da Ceia do Senhor em Braga, numa das comunidades. E, de facto, comovi-me no fim, ver todo aquele cerimonial da solene procissão da Eucaristia para o sacrário da reserva. Eu pergunto, em quantas das nossas igrejas é que se faz, por exemplo, essa solene procissão da trasladação da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, do altar onde foi, enfim, consagrado. Mas deixe-me ser do Bloco de Esquerda nesta altura. Sim. Não se trata de um ritual impressionista? Para quem é impressionista, e de certo modo podemos dizer que tem um aspecto também, digamos assim, de certo modo ligado à morte, podemos associá-lo a uma morte qualquer, mas isto também... Funciona também como um reforço da crença. Mas exatamente, claro que nós sabemos que hoje, de um ponto de vista cruento, Jesus não sofre. É evidente que ele não é novamente morto, mas o problema todo aqui está no problema da celebração na celebração da memória. E eu estou a dizer, quer dizer, com que comoção é que os crentes que participaram naquela celebração da Ceia do Senhor em Quinta-feira Santa, quando viram no fim, depois da trasladação e da adoração da reserva eucarística que iria para aquele lugar chamado Horto, e depois que as luzes da igreja que se apaga e as pessoas saem em silêncio, todas em silêncio, não se canta, saem em silêncio, e todo este simbolismo vale muitas vezes muito mais do que discursos. Isto para dizer o seguinte, só para acentuar este aspecto, que de facto digamos assim, a tónica da celebração da Páscoa é uma tónica, digamos assim, religiosa, é evidente. Mas o problema é que a fé e a tradição não estão separadas. E a tradição é a transmissão. E portanto, todos estes outros aspectos de que vamos falar, e que a doutora Fernanda vai falar, e a Célia vão falar, é evidentemente que são aspectos que estão integrados naquilo que podemos chamar a tradição. E a cultura. E, portanto, este binómio da fé e da cultura e da tradição não são dissociados. E, portanto, felicito, já agora digo também, felicito a Rádio Alto Ave por assinalar este acontecimento. Deixaria de ser rádio local se eu não fizesse numa terra onde maioritariamente existem católicos. Fernanda, nos seus estudos, naturalmente, isto encaixa-se nas vivências culturais? Isto encaixa-se profundamente nas vivências culturais. E pelo estudo que eu fiz, antes de mais eu quero saudar toda a gente que nos está a ouvir, os presentes, e agradecer à Rádio Alto Ave, em meu nome, em nome de todos, o papel que vai desempenhando no âmbito da cultura e da transmissão dos nossos valores às nossas gerações vindouras e às atuais gerações. Não seria rádio local se não fosse assim. Pelo facto de nos ajudar a refletir e no fundo, a aprofundar temáticas que são extremamente importantes. Isto, no fundo, representa uma escola contínua. Por isso, toda a gente vos deve muito. Bom, relativamente a esta... Tudo o que ouvimos, ou melhor, a grande parte do que ouvimos, está na cultura. Está na cultura, europeia e portuguesa. Está tudo na cultura europeia e portuguesa. Europeia mais para a sua. Sim. A nível da Páscoa, do conceito da Páscoa, efetivamente ele aprofunda-se e já vem, pelos estudos que eu fiz à volta desta temática, já os judeus, quando tiveram de abandonar o Egito, há 400 anos antes do cristianismo se implantar, já celebraram a Páscoa.
E a partir daí celebraram-na sempre. Porquê? Porque vieram de um grande sacrifício, da escravidão que viveram no Egito. E daí a sua concentração, E esse é o seu símbolo pascal. Para este é um símbolo pascal. Viveram intensamente este dia e vivem-no com uma festa que, no fundo, nos inspirou a nós cristãos também. Assim como os muçulmanos, no fim do Ramadão, os muçulmanos celebram sempre 7 dias de festa. Vestem-se animadamente com cores coloridas, com o branco, com aquela fantasia toda da alegria, com os presentes que partilham, com os ovos que oferecem também, e com tudo isso que é a vida, que é a alegria e que no fundo é o quê? É o símbolo da unidade, do sorriso, do dar e de estar juntos e de sentir o outro nos seus dias difíceis e na sua vida difícil, porque o Ramadão passa pelo jejum. Jejum que no fundo é um jejum que permite ao homem sentir o difícil, aquilo que falta ao pobre, aquilo que falta ao sem-abrigo, aquilo que falta ao faminto, aquilo que falta ao só, ao solitário. Portanto, esta Páscoa aparece para isso. Este dia, depois do Ramadão, depois daquele sacrifício em que a pessoa sente na pele a dificuldade de viver sem comer, praticamente, de viver pela oração e do sacrifício mesmo, sacrificando vícios, os vícios carnais, tudo. Portanto, este jejum depois traz a Páscoa, a felicidade, a alegria. E com alguns símbolos associados, nomeadamente animaizinhos, ovinhos, os símbolos ligados à natureza, ao coelho, à fertilidade, portanto, ao coelhinho que se fertiliza, nos campos, que também já estão muito mais verdejantes, ao ovo, que depois se transfere em várias práticas para várias fantasias, como sendo os ovinhos que se põem em cima da mesa, não é? Quando passa o compasso, os ovos que se põem nos folares, associados às flores do campo, à vida do campo, as ofertas que se fazem à volta do ovo com os ovos da pastelaria, que normalmente parte de uma pastelaria conventual de cá, mas depois se prolifera de uma forma fantástica. E, portanto, isto para dizer o seguinte: a Páscoa decorre sempre de um momento de sacrifício. Daí o período da Quaresma, os 40 dias da Quaresma. Estamos a falar de um Ramadão de 30 dias de sacrifício, de jejum, e estamos a falar de uma Quaresma com jejum também. Portanto, a Páscoa aparece aqui também para os judeus, então, no livro do Êxodo, que nós podemos ver na Bíblia essa passagem, também como também um espaço onde se vive a alegria após um grande sacrifício. Pronto, e nós aqui... E essa alegria festeja-se com bolos. Também. Antes de mais, Célia. boa tarde e uma Santa Páscoa para todos os vieirenses. A Páscoa é uma época festiva, tendo por tradições vários doces. Mas festiva também na família. Sim. Sendo que o mais utilizado e mais antigo, o folar, que celebra a amizade e a reconciliação. Os folares da Páscoa são, por excelência, o doce mais antigo e utilizado pelos padrinhos para ser oferecido aos seus afilhados. Dentro do folar, poderemos ter o folar doce, que só composto pela simples massa e pelo ovo, ou então um folar mais elaborado, tendo a carne também como ingrediente. Depois destes doces dos folares... O bolo rei. Não, o pão de ló. O pão de ló. O pão de ló, que também é uma tradição bastante antiga, mas que tem vindo a evoluir, passando geração em geração. E a pastelaria também lhe vai fazendo algumas modificações. Exatamente, era o que eu iria dizer. Nós temos o pão de ló escangalhado, o pão de ló tradicional. Não, isso é o bolo rei. Mas também é um pão de ló sem escangalhado. Não, o pão de ló, então, às vezes é escangalhado quando se desfaz. Mas o pão de ló, neste momento, eu falo por mim para a minha pastelaria, o mais utilizado é o de limão ou o de laranja. Sendo que o ovo também, ao renascer da vida, é a matéria-prima utilizada sempre para todos os doces.
mas depois também temos os ninhos, E é as porque lampreias. facilmente faz ligações sim, das sim, massas, sim, não é? de tudo. O ovo é sempre utilizado em qualquer doce, sendo do mais tradicional. Mas ao a mais pastelaria tem excepcional, vindo diferente. como agora se diz, tem vindo a Evoluir, inovar. exatamente. E, Exatamente, sempre. e no seu caso, que tipos de pão de ló? Era o que ele estava a dizer. O Mas de conhece, laranja, além dos que. há o dos de que laranja, há o de chocolate, há o normal, há o úmido, há o pão de ló de ovar. Ou seja, neste momento. É que eu falei no escangalhado porque há um É o que parece bolo rei. mesmo muito Vai ser o escangalhado, bolo mas rei. há um pão de ló mesmo muito escangalhado, que parece muito. Não, isso é o pão de ló de muito, ovar, chama-se. muito baixo, muito feito- enrolado. Não, é um pão de É o ló pão- mal cozido, É o bolo feito É o numa pão de ló mal terrina. cozido. Isso é Não, o eu bolo não rei. meto pão de ló, não meto pão de ló. Não. Que eu conheça, não. Se calhar até pode existir, mas eu ainda não conheço. Isto também se liga à gastronomia, também há uma Sim, gastronomia sim, própria sim, da sim, Páscoa. sim, Não sim. está aqui ninguém da restauração, mas. Se bem que na de Páscoa qualquer agora, maneira, se calhar. todos conhecemos o cabritinho assado, Também. Exatamente. O Como- cabrito, o borrego. como o padre, como o cordeiro imolado. Não como assim muito. Porque ainda Mas temos- pergunto eu, como o cordeiro, como simbologia também. Porque isso foi uma ordem dada por Moisés, que recebeu isso mesmo de Deus, para que a Páscoa, a tal passagem que falou aqui a doutora Fernanda, que expôs ali muito bem, desde já os meus parabéns, porque estou bem a lição. Obrigada. Aliás, já conheço desde os bancos da escola, não é? E sempre foi uma aluna muito dedicada. Obrigada. Ora bom, então o cordeiro era, de facto, obrigatório ser comido assado e comido de pé e comido com a faixa à cintura e de pau, vara na mão, precisamente para significar a pressa com que os judeus tiveram de sair do Egito, porque só após aquelas pragas que caíram sobre o Egito, e a última delas foi a morte dos primogênitos, é que o faraó autorizou a saída daquele povo. De maneira que este ritual, digamos, esta tradição, ainda se vai mantendo entre nós. Agora, claro, há muita gente que também está a quebrar as tradições só pelo facto de ser diferente, mas ainda se vai mantendo. Ocorreu-me, mas não quis interromper um bocado, quando Zé Marcos Fernandes falava dos bracarenses que não assistiram nem uma vez na vida às celebrações da Semana Santa em Braga. Eu lembrava-me de um inquérito que andou aí há anos, que dizia que em Braga, Braga distrito, sendo um dos distritos com mais católicos, o número de praticantes era, de facto, a percentagem de praticantes era, de facto, baixa. É esse o significado que tira daí José Marcos Fernandes? Apesar das suas notas. Quando falou dos bracarenses que não participam, não terão participado na sua vida em alguma das cerimónias da Semana Santa, mesmo como espectadores, assistentes, eu lembrei-me de um inquérito feito há anos em que dizia que, sendo o Braga um dos distritos com maior número de católicos praticantes em Portugal, maior número de católicos em Portugal, seriam à volta de 30% apenas os praticantes. Isso pode ser interpretado. Esse é um problema que está sobre a mesa, não apenas está sobre a mesa das preocupações, não apenas da hierarquia da Igreja, mas está sobre a mesa dos sociólogos, e está sobre a mesa de todos aqueles que de algum modo ainda participam na vida da Igreja, naquilo que se chama a pastoral. De facto, nota-se essa, digamos assim, essa quebra, mas eu gostava de relacionar esse fenómeno que o Zé Luís está a apontar, isto é, digamos assim, da baixa participação, isto é, daqueles que de facto comungam da fé e da crença. Eu gostava de relacionar isto com
uma transformação profunda, talvez, que se está a operar na nossa sociedade e aquilo a que podemos, enfim, enquadrar sob a designação do ecumenismo. Eu também gostei de ouvir a doutora Fernanda Rocha falar deste aspecto quase ecuménico. E eu acho que o Papa Francisco está a dar passos interessantíssimos neste caminho do ecumenismo, quando ele vai dizendo que, afinal, que os crentes de todas as religiões prestam culto a um único Deus. A um único Deus. Há uma grande diversidade nas formas de manifestar essa crença, não é? e essa adesão. Agora, este problema, claro, por isso, mas a minha questão é esta. Nós não temos que nos resignar com este diagnóstico desta designada diminuição, com este designado esvaziamento das igrejas. Eu penso que isto tudo não é... Quer dizer, se podemos falar de crise nesse aspecto, essa crise não é uma fatalidade. Para mim, isso é uma oportunidade. Por isso é que eu disse que nós temos que investir muito nisto. E esta é uma das marcas, é um dos ícones, é uma das estações, digamos, do ano. Esta é uma das estações do ano e da nossa vida que nós temos que, de facto, valorizar. É a estação da primavera. Claro que já falámos aqui há bocadinho, alguém falou do Natal. Sim, o Natal é a estação, está associada à estação do inverno, mas a Páscoa está aqui associada à estação da primavera. E eu acho que, de facto, muito é possível fazer. A crise está sempre associada à oportunidade. E como volto a dizer, esta questão da ampliação do ecumenismo, destas formas diversas, penso que são um motivo de esperança e não são um motivo de desespero. Mas também há transformações que se têm vindo a dar. Ora por bem, exemplo, muitas transformações... aquilo que se chama o turismo religioso. Exatamente, o turismo, esse é outro aspecto interessante. Isso dá para muito. Mas quando falas das transformações, inclusivamente para atribuir um sentido material a isso. Porque o turismo prevê arrecadar receitas, vender qualquer coisa. Sim, aí está a tal coisa. Mas a minha tese é a seguinte, é que entre o turismo e a fé, eu volto a insistir, entre o turista e o crente não há descontinuidade, há um contínuo. Um turista pode entrar num templo sem fé e sair do templo tocado pelo simbolismo do religioso. E assim como o crente que entra assim como o crente até de outra, enfim, de outra confissão religiosa, por exemplo, um crente que entra numa mesquita, como eu também já entrei numa igreja reformada, e eu fiquei tocado com a simplicidade daquele templo. E, portanto, eu penso que pode haver E isso, de qualquer maneira, enriquece as pessoas. E isso, de facto, enriquece as pessoas. E da Páscoa, como a doutora Fernanda falou, esta associação do sacrifício e da alegria, esta associação da escravidão e da libertação. Quer dizer, não há dúvida de que estas celebrações são essenciais para a sobrevivência, para a nossa vivência e sobrevivência, e, portanto, este diagnóstico que o Zé Luís está a falar, de estar a haver uma diminuição da prática religiosa, etc., isso, de facto, é um desafio. É um desafio, não é uma fatalidade. Para o clero. Eu não sei o que a Padre Alcino pensa sobre isso, mas que é uma fatalidade, não é uma fatalidade. Eu penso que é um desafio e é uma oportunidade. De uma maneira breve, vai dizê-lo. Uma vez que a Fernanda Rocha já escusa de falar mais, basta citá-la. Obrigada. Obrigada. Não vai fazer isso. É com muito gosto que a gente a ouve, não apenas aqui, mas em qualquer lado. Mas ainda vai. Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, efetivamente é uma oportunidade, todos nós estamos convencidos disso. Tem-se trabalhado bastante, felizmente, na preparação e
na formação de cristãos responsáveis, cristãos que, assim à maneira do Dr. Marcos Fernandes, se empenhem e sejam, enfim, pedras angulares, pedras firmes, alicerces sólidos, precisamente para Mas o menor número de padres não tem a ver com essa menor Papa, frequência? Ainda há pouco tempo, enfim, nos nãos que apresentou, inseria esse, não ao clericalismo. De maneira que temos que... Mas continua a haver dificuldades sem dar aos leigos mais protagonismo, digamos. Ora, bom, não sei até que ponto é que se nota essa dificuldade. Eu tenho notado a dificuldade ao contrário, não é? Que as pessoas queiram sempre uma muletazinha à beira, que é o clero, o padre, tem que estar sempre presente, porque se não estiver, sentem-se um bocado desanimados. Deixe-me perguntar a Célia como é que vê essa situação. Menos padres afastaram mais as pessoas. Ora Assim bem, eu não como, sei, mas assim acho como que os a leigos juventude nos agora, acho que está um bocado afastada da igreja. A entrada dos leigos na visita pascal afastou algumas pessoas, Eu acho que sim. tornou menos interessante Acho que sim. A Páscoa. tradição acho que tem vindo a desbastar. Não, acho que... Padre Alcino, que resposta Isso também tem é uma para isto? fatalidade, como disse Pois o Dr. é. Marcos Fernandes. Em primeiro lugar, as pessoas não querem estar ali. Já uma vez terminei uma visita pascal à meia-noite e andava domingo e segunda. Foram as próprias pessoas que me disseram: não, isto não tem sentido, de maneira que vamos pôr 2 cruzes a fazer a visita pascal. E como não há só há um padre, é preciso Claro. alguém para outra coisa. Padre, às vezes meio só, porque ninguém nos substitui. Por isso, eu não sei, não concordo assim muito aqui com a Dona Célia, não é verdade, que tenha afastado as pessoas. O que noto, o afastamento é que isto já não desperta aquele interesse e aquela alegria E isso é o Também. afastamento. que Isso é despertava afastamento. antes, É. independentemente das pessoas que participam. Claro, as pessoas por correção continuam, por correção e respeito, continuam a abrir Sim, sim, naturalmente sim, as sim. portas. Com Mas respeito. não veem Sim, o sim, mesmo sim. Com respeito, significado. mas não bem com o mesmo significado. E agora também há muita gente que sai, aproveita esta quadra Exatamente. para visitar os seus familiares que porventura estão no estrangeiro, não é? Na Suíça, sobretudo. Fernando, ainda temos um aspecto para mexer e temos só 7 minutos, que é a questão do turismo, que inicialmente, há momentos, chegamos a tocar com o Zé Marcos Fernandes. Em Braga o turismo acentua-se, porque aqui na a região? Espanha Nós e na aqui região, também- eu refiro-me a Braga, pronto, estamos numas férias, estamos no início da primavera, há vários fatores que contribuem para atrair as pessoas a viajar, não é? De qualquer maneira, Braga e os seus conteúdos religiosos, que são estes, um conteúdo cultural fantástico, porque eu não conheço em nenhuma parte do mundo uma vivência tão forte e tão aprofundada como se faz em Braga. Eu estive a fazer mais ou menos uma análise a isto, mais uma reflexão, mas isto tem muito a ver com o conjunto, no fundo, de congregações religiosas que existiram à volta de Braga. Estamos a falar do mosteiro de Tibães, estamos a falar do mosteiro de Santa Maria de Bouro, dos vários mosteiros que existem por aqui, de São Bento, Santo Tirso, etc. Porque isso aí, esse facto só por si introduziu uma religiosidade muito forte. E daí as procissões, as romarias, etc., com muito peso. Por outro lado, E os muçulmanos nós também vemos estiveram a aqui há pouco alegoria. tempo. Os muçulmanos também estiveram aqui há pouco tempo. Não, estiveram, mas também deixaram, porque nós, se formos analisar muitíssimo bem o Alcorão, nós vemos aqui coisas muito interessantes. Também nos deixaram muita cultura onde nós fomos beber. E, portanto, a cultura, no fundo, vai-se entroncando e os enfoques vão surgindo. Por outro lado, temos o Bom Jesus do Monte, que não representa nada mais do que uma alegoria ao período da crucificação ou da Via Sacra. Portanto, Bom Jesus do Monte foi feito tal e qual para uma representação e interpretação da Via Sacra. Daí decorre toda uma cultura à volta desta temática que, no fundo, vai atrair a gente sem fim para nos visitar, ver aquilo que fazemos por cá. É óbvio que... E por cá temos uma boa ocupação. Temos, eu penso ideia. que na Páscoa as casas e os hotéis que existem, o de alojamento, está tudo completo. A Célia está a concordar. Acha que?
Mais ou menos. Está no clima também. Mas nesta altura é também um período de mais negócio, ajudou. mesmo no aspecto da Eu acho que a pastelaria. Páscoa este ano calhou numa altura má, muito má. Acho que este ano a Páscoa é no fim do mês, é muito cedo. E acho que vejo aqui pelos vieirenses, prontos, pelos clientes, não é? Muita gente também tirou férias. E como diz aquela canção dos Aproveitaram, chutes e pontapés, no fim do mês já cá está As outra férias vez. da escola, dos filhos, E nós sem dinheiro, saíram. sem dinheiro para o folar. Estamos a 4 minutos do final, Palácio. Aqui em Vieira do Minho, como se organiza com esta dificuldade já é conhecida de todos, do número de padres ser inferior em menos de metade ao número de freguesias? Ora bom, por aquilo que me é dado a conhecer e pelo que se passa nas minhas paróquias, todas elas têm visita pascal. Ilho Frei são 4 cruzes que vão andar amanhã, presididas todas por leigos, que já estão devidamente preparados, já são conhecedores dos itinerários e, portanto, não tenho notado que, pelo facto de serem leigos a fazer a visita, que aquilo tenha diminuído. Tem diminuído é a população. Também. As casas que estão, de facto, a fechar-se, tem mais ou menos aquilo registado, o número de casas que são visitadas, e noto que de ano para ano diminuem as portas que se abrem. Fora disso, quanto à alegria, quanto à vivência da Páscoa, é normal. Não é a alegria que se nota, porventura, noutras terras, como já falei há bocadinho, na parte exterior. Até agora, infelizmente, muitos nem sequer põem sinais de festa, isto é, as flores à porta da casa ou os arcozinhos, como se fazia antigamente, mas a tradição continua e não vejo que haja razões para mudar. Sebastião Fernandes, em menos de um minuto, e está na cultura das pessoas e é algo que... Mas a propósito disto que acaba de dizer o nosso querido e estimado arcipreste, eu queria dizer duas observações. Primeiro, de facto, para mim, o que tem um profundo significado era a visita do pároco. Era a visita. Na minha aldeia, Vilar Chão, nós sempre estimamos que fosse o pároco a levar às nossas casas, a entrar em todas as casas, essa alegria pascal. Era o saudoso Padre Mota. Mas mas o leigo também leva o símbolo. Também leva, mas, pois, evidentemente, é isso. Eu estou a falar, se calhar, de um ponto de vista afetivo. Nós até preferimos, na altura, como o saudoso Padre Mota nunca abdicou de fazer a visita pascal na sua paróquia de origem, que era Cantelães, não é? Nunca, porque talvez também até o povo de Cantelães não lhe perdoaria. Nós sempre quisemos ter a visita pascal no domingo de Pascuela, exatamente para termos a visita do nosso pároco. E ele conhecia as pessoas todas. Portanto, eu ainda continuo a dar todo o valor que fosse o pároco a levar esta mensagem, a entrar na casa dos seus paroquianos. Mas temos que ser realistas e verificar que isso que não é possível. E também outra coisa, esta visita, como eu ainda há dias ouvia um responsável, um pároco, a dizer a visita tem que ser reduzida ao essencial, chegar lá, dizer paz a esta casa, aleluia, dar a visita e sair logo imediatamente. Mas é que as pessoas, está no sangue, está na tradição que haja um momento de convívio. Pois, esse momento, esse sorriso, esse momento de confraternização. Mas aí está o tal problema que também temos que conjugar isto com a realidade. E voltamos sempre ao mesmo binómio do turismo e do religioso. Falamos aqui desta diminuição, mas aí está, eu reforço aquela ideia de que as celebrações litúrgicas nos lugares
mesmo nos lugares de destino de turismo, devem ser celebrações de qualidade, porque há muitos destes turistas que querem participar, muitos são crentes, e querem participar nas celebrações religiosas pascais. E, portanto, eu tenho esta ideia, não sei se é fácil, mas eu achava, e como temos aqui o responsável da hierarquia do nosso arciprestado, eu achava que os nossos párocos deveriam, digamos, dedicar algum tempo a pensar isto, como com os seus conselhos pastorais tornarem bonitas, belas, festivas, estes atos celebrativos da Páscoa. Da Páscoa, Santa Páscoa, que a todos desejamos, como dizia no princípio. E deixa-me, antes de mais, ainda dentro do tempo, corrigir, também em Vira de Minho há uma via sacra que eu não referi no início, referi apenas a de Parada de Ouro, que é conhecida e mais. Expectativas em relação à Páscoa? Expectativas em relação à Páscoa. No quadro que aqui falamos, e que, enfim, é uma conversa que nunca acabaria. Isto nunca acaba, de facto. Efetivamente, eu penso que o nosso povo está vocacionado, mesmo não aqui só, mas nas comunidades pelo mundo, em reviver esta tradição, porque é uma tradição que transfere alegria e felicidade aos povos. E, portanto, se ela transfere alegria e felicidade, porque nós, ao entrarmos na casa dos nossos vizinhos ou dos nossos amigos ou familiares, nós recebemos muito, podemos ir com um sorriso, com alegria, com presentes, mas recebemos muito mais que isso, então ficamos todos muito felizes. Há um bocado falávamos das catarses. Uma catarse faz muito bem numa visita a uma família que às vezes de quem estamos de costas voltadas ou não falamos há algum tempo ou com quem tivemos qualquer coisa. Portanto, nós fazemos a catarse e recebemos do outro lado uma resposta muito positiva. Portanto, a Páscoa, e daquilo que eu li ainda há pouco tempo do nosso grande pedagogo que está a transformar isto tudo, que é uma só pessoa, que é o nosso atual Papa, eu num texto dele via que a Páscoa é a libertação, é sorrir, é conviver com os outros, amigos e parentes, é olhar para os outros que estão solitários, que precisam e que estão desprotegidos. Portanto, é a generosidade no dar e no receber, é a simbologia que, no fundo, nos leva a uma fantasia que faz tanta falta nas crianças, nos jovens, nos mais velhos, em todos. É ouvir os mais velhos sobre as histórias relacionadas com a época, portanto, dá espaço a que os mais velhos revivam e se sintam bem a falar das coisas que gostaram de ter. Cultura. É uma primavera, é a cultura, é festejar algo que, no fundo, contribuiu para a martirização. Nós estamos a festejar a Páscoa porque Cristo foi martirizado, foi sacrificadíssimo. É uma vitória, porque no fundo ele ressurge, parte de uma vida, no fundo, de uma vida física, mas ressuscita para a vida eterna, para a vida da alegria, da ressurreição. E, portanto, é o alargamento e a construção da sensibilidade quando olhamos para os outros e os podemos ajudar. Zé Luís, deixa-me só fazer uma palavrinha ao que disse a doutora Fernanda, que é não esquecer que este ano estamos, de facto, no ano jubilar da misericórdia, da reconciliação e, de facto, seria interessante que nas nossas comunidades... Eu não quis interromper para não falar da última intervenção do Dom Jorge Ortiga, que era a propósito exatamente de que nas nossas paróquias, se houver lá duas pessoas que não estejam reconciliadas, que neste ano da misericórdia que deem um passo no sentido dessa reconciliação. A tal porta da misericórdia que se abre. Célia, expectativas em relação à Páscoa, em pouco tempo. Espero que seja boa. A Páscoa é uma época que eu gosto muito e gostaria que as tradições se mantivessem um dia mais tarde, os meus filhos, que transmitissem aos filhos deles. Padalcino, para si, a última palavra, naturalmente. Ora bom, em primeiro lugar quero colmatar uma lacuna que há bocadinho me passou, não cumprimentei e faço com muita alegria estes meus colegas aqui desta mesa, o Dr. Marco Fernandes, a doutora Fernanda Rocha e a Célia, pelo menos os dois primeiros, e além do Zé Luís, que já somos conhecidos de longa data. As expectativas é que a Páscoa continue e que pessoas como aqui o Dr. Marcos Fernandes e a doutora Fernanda Rocha pois continuem a dar o seu melhor para que de facto haja vida, haja alegria
e estas solenidades continuem a crescer. Eu estou convencido que elas estão a crescer em relação ao passado. Estou convencido disso. Nunca houve tanta procissão em Braga como este ano, dias sacros, onde tivemos uma em Guilhofrei muito vivida, muito bem encenada. Apesar de chover, as pessoas participaram. E, portanto, eu acho que, em relação ao passado, que há uma evolução bastante grande. Um bocadinho de folclore, mas também faz parte da nossa vida. Também faz parte. Eu agradeço à Dra. Fernanda Rocha, também à Célia, ao Padre Alcino, também ao Zé Marcos Fernandes, e desejando a todos uma boa Páscoa. Assim também, onde quer que nos tenha ouvido, tenha uma boa Páscoa e continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.